Então, boa tarde a todos, a todas, especialmente o pessoal de Campinas, Sandra, Adriana, Neiva, Douglas e todas as pessoas que tiveram aí a ousadia de nos vir aqui, de vir a esse auditório do Cresce, graças à gentileza do presidente, mais uma vez eu agradeço, de nos ouvir. A nossa atividade, só uma correção no currículo, eu ainda sou comerciante, eu ainda sou presidente da Associação Comercial, que a condição de deputado é uma condição que você está deputado, você não é, você é transitório. Todo aquele que se propõe a um cargo público, o vereador sabe disso, é um cargo público de data de validade muito curta, de 4 anos. É diferente de outras funções de Estado, onde você faz um concurso público na vida. O político de eleição não, faz o concurso público de 4 em 4 anos e é duro, viu? O vestibular da Poli é fichinha perto da eleição. A eleição é duro, viu? O tal do voto não é fácil. Falo isso com conhecimento de causa. Agora, especificamente do assunto que nós fomos convidados para estar passando aqui, conversando com os senhores, qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode interromper, não tem o menor problema. A gente tenta fazer essa palestra, essa conversa, mais conversa do que palestra. Fica mais dinâmico, fica mais participativo. Mas é nos raros exemplos quando a articulação política funciona. E a articulação política tem a mesma força que as forças da natureza. Água morra abaixo, fogo morra acima. E quando se articula, a coisa acontece. E essa articulação foi uma articulação suprapartidária no sentido de resolver um grande imbróglio, que é do precatório. O imbróglio para as duas partes, quem tem a receber do Estado e o Estado que tem a pagar. Quem tem a receber fica naquelas filas intermináveis, fica dependendo de pareceres, fica sempre aguardando o pagamento. E quem tem a pagar fica muitas vezes refém de ações judiciais que venham com sequestro do orçamento que compromete toda uma administração. Existem prefeituras que, se fossem obrigadas a pagar os precatórios que estão pendentes, corresponderia a 20% do orçamento do ano. Quebra a prefeitura, fecha, não tem como. A solução buscada para isso nasceu de uma articulação, principalmente da Frente Nacional dos Prefeitos, que congregam os prefeitos, principalmente das capitais e das grandes cidades. Eles buscaram, no Congresso, a apresentação de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que viesse dar a possibilidade de juntar todos esses interesses, que é a PEC 351. Que tem, ao meu ver, duas grandes novidades. A primeira novidade é a questão do carimbo no orçamento, um montante para pagamento de precatórios, coisa que nunca existiu até hoje. Até hoje nunca existiu algo que obrigasse no orçamento a você colocar um recurso que varia, no caso dos municípios, dividindo municípios das regiões Sul e Sudeste, e municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Sul e Sudeste é um mínimo de 1,5%. Norte, Nordeste e Centro-Oeste é um mínimo de 1% da receita líquida para pagamento de precatórios. E para os estados, também nessas regiões, sendo aqui Sul e Sudeste, um mínimo de 2%, e nos estados das outras regiões, um mínimo de 1,5% do orçamento. Esse aí é o que eu acho mais importante disso tudo. E a segunda possibilidade é a possibilidade do leilão. O que é esse leilão? É a possibilidade de aquele que tem a receber oferecer um deságio, aonde esse deságio, que é através de um leilão público, vai ser colocado junto com outros de uma maneira transparente. Aquele que der o maior deságio leva preferencialmente. Para mim, esses são os dois maiores ganhos. Essa proposta de pagamento é para pagar em até 15 anos, os vencidos e os a vencer. Sendo que os grandes problemas de precatórios existentes
são os precatórios vencidos. Principalmente daquela época, onde as desapropriações corriam do humor do governante. Não como hoje, que obrigatoriamente você tem que depositar para poder desapropriar. Se você tiver alguma discussão do valor, se está discutindo a diferença, mas aquele principal já foi depositado, o que já eliminou uma grande quantidade de ações de contestação de desapropriação. 15 anos, com correção a partir dessa data para frente dos índices da caderneta de poupança, tanto nos juros quanto na correção. Então, os precatórios daqui para frente são corrigidos dessa forma. E aí começam as outras inovações. Então, desse montante que é carimbado, pelo menos 50% são para precatórios alimentares. O que são os precatórios alimentares? Aqueles oriundos dos proventos que foram discutidos na Justiça com ganho de causa aos reclamantes. Que é o que acontece hoje. Vem a sanar um problema que acontece hoje. O que é? A enorme maioria dos precatórios que estão aí na praça são os precatórios alimentares. E eles ficam atrás, porque o que obedecer até hoje era a ordem cronológica. Hoje não. Pelo menos 50% disso que está aí são para os precatórios alimentares, sendo que o pagamento é em ordem crescente, do menor para o maior valor. Então, vai dar uma limpeza no número de precatórios que estão na praça. Uma limpeza muito grande. E dentro dos precatórios alimentares, ainda tem preferência os idosos e os portadores de doença grave. Então, esses têm preferência em relação a todos os outros. Então, tem preferência o alimentar e, dentro do alimentar, idoso e portador de doença grave. O restante vai para pagamento através de 3 fórmulas, não necessariamente excludentes, podem ser combinadas. São câmaras de conciliação, pagamento em ordem crescente de valor e leilões. Cada unidade da federação vai poder escolher o jeito que quer pagar isso daí. Se quer fazer tudo do leilão, pode fazer tudo do leilão. Se quiser fazer uma mescla das 3, pode fazer uma mescla das 3. Se quiser fazer com câmara de compensação, pode ser câmara de compensação. E se quiser fazer pela ordem crescente de valores, pode ser também. E todos esses pagamentos feitos através dos tribunais de justiça. O executivo não vai administrar esse pagamento. Ele só vai pegar o recurso e deixar lá. Quem vai administrar tudo isso é a justiça. Mais transparente que isso para o devedor eu não vejo como. Está tudo na mão da justiça e os leilões serão todos feitos de forma eletrônica. E o leilão vai trazer para o Estado como entidade, uma vantagem que hoje só está com os grandes escritórios de advocacia, que são aqueles que fazem ofertas de 20% do valor de face de leilões na praça e trazem para si e paga o titular daquele leilão, para receber o valor total. Agora não. Aquele que estiver com mais pressa de receber o seu precatório, pode ir lá e fazer uma proposta de deságio mais forte, que no leilão vale a proposta de maior desconto. Quem der o maior desconto tem preferência. E eu vejo, principalmente para a categoria de vocês, uma grande oportunidade de negócio, porque nós sabemos que quando as pessoas entram no dinheirinho de precatório, a primeira coisa que elas vão procurar, o que é? É o imóvel. E vocês podem ter certeza que o mercado vai dar uma esquentadinha, mais ainda, vocês já estão muito bem, né? Graças a Deus, justo, está num momento aí favorável, tanto para o mercado imobiliário quanto de construção, e o precatório vem a ajudar esse processo todo. E tudo isso que nós falamos aconteceu em praticamente 6 meses. Desde a proposta que se originou no Senado, do Senado foi para a Câmara, na Câmara foi constituído uma comissão especial para analisar essa PEC, passou pela comissão especial, do Senado foi para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Foi analisada na Comissão de Constituição e Justiça, houve uma alteração da sua redação,
aonde a proposta de alteração é de minha autoria. Dali foi aprovada na CCJ, dali foi para a comissão especial. Na comissão especial foi analisada, foi aprovada. A comissão especial foi para o plenário. No plenário foi votada em primeiro turno, aonde, por ser proposta de emenda à Constituição, precisa ter, no mínimo, 308 dos 517 votos. Teve 328. Sim. Foi suada. Foi suada. Daí foi votada em segundo turno com 300, um pouquinho mais, acho que foi 340 votos. Foi aprovada. Da Câmara foi para o Senado, foi aprovada na Câmara de Constituição e Justiça do Senado, foi para o plenário do Senado e foi aprovada em primeiro e segundo turno no mesmo dia no Senado, sendo promulgada essa lei a semana passada. Então, a semana passada, aquilo que era uma proposta virou uma emenda à Constituição e já está devidamente oficializada. Especificamente desse tema precatórios, é tudo isso que eu passei para vocês de uma maneira muito resumida. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar respondendo, acho que fica mais iterativo. Posso? Vai, por favor. Vai lá. Boa tarde, deputado. Meu nome é Paulo, estou representando a ABETA aqui na associação. Eu só gostaria de caracterizar ou fazer uma pergunta. Essa questão dos precatórios, falando em português, claro, seria um calote público organizado ou não? Sinceramente, acho que não. Por que eu falo que acho que não? Calote público institucionalizado era o que acontecia anteriormente. Eu faço uma pergunta para o senhor, representante da OAB. Me diga um exemplo de uma unidade da federação que tenha tido intervenção federal pelo não pagamento de precatórios? Nenhuma. Não conheço nenhuma. Perdão, só para corrigir, eu não sou da OAB, eu sou da ABETA. ABETA, desculpa. Associação Brasil Transparente. Desculpa. E futuramente você do Cresce também. Tá bom. Obrigado. Então, por que não é do calote como foi colocado? Porque agora vai ter, como coloquei anteriormente, um carimbo no orçamento. E esse carimbo vai reservar o recurso. Existiu nesse ano passado uma unidade da federação que o montante de precatórios dele era de 200 milhões. Ele pagou o precatório no ano 6 milhões e pagou com propaganda 20 milhões. A flexibilidade no orçamento permitia que o precatório fosse empurrado com a barriga, que é o que vinha vindo acontecendo. Com essa nova modalidade de precatório, as simulações aqui do Estado de São Paulo é que todos os precatórios existentes hoje sejam pagos em até 13 anos. Com a eliminação desses precatórios alimentares, que são aqueles de menor valor e mais de maior quantidade, que dão mais trabalho para o Estado. Mas os alimentares também são de 13 anos? O tempo, o período para ser pago? Até 15 anos. Até 15 anos? Até 15 anos. Mas são os de menor valor. Sim. O que representa mais em valor são esses outros precatórios. E não estou dizendo que seja o caso do Estado de São Paulo, mas existem vários precatórios que tiveram a sua origem em atos administrativos discutíveis. Deixar a revelia, o processo judiciário, vai a valores estratosféricos. Depois, quando vai comparar com o valor do mercado, o mercado é 100, ele está lá por 1.000. Uma série de problemas que a institucionalização do leilão vem a corrigir, trazendo a valores mais críveis. Entendi. Obrigado. Pois não. Obrigado. Deputado, bom, a lei foi aprovada. Foi aprovada e essa lei deve entrar em vigor a partir do momento da publicação. Já deve ter sido publicada. Agora, os municípios vão preparar seus orçamentos. Há municípios que já têm suas previsões orçamentárias definidas. E essa lei, ela já passa a ser seguida a partir deste momento do orçamento do próximo exercício? Já
já entra em vigência, as pessoas já vão poder requerer os benefícios da nova lei? Salvo algum engano meu, sim. Acho que a partir do ano que vem já vai estar encaixado aquele município que quiser aderi-lo, já vai encaixar para poder acertar. Ele vai ter que estar na previsão orçamentária, tem que ter a previsão. Tem que ter a previsão. E a lei estabelece um percentual do orçamento do município para o precatório? Exatamente. É um percentual da recente corrente líquida. Perfeito. E agora o deputado também comentou que 50% dos precatórios são alimentares. Não, no pagamento de precatórios... Do pagamento. No pagamento. Pelo menos 50% desses valores que são carimbados do orçamento são para pagamentos de precatórios alimentares. Tá. Se o determinado ente da federação não tiver demanda dos precatórios alimentares, essa diferença, esse número vem para baixo e vai para os outros tipos de precatório. Perfeito. E esses precatórios alimentares podem subir até 90%, 100%, depende da distribuição do precatório desse ente da federação. Perfeito. E agora a última observação. O deputado disse que em 15 anos estão liquidados os precatórios. Agora... Não, eu falei que pela projeção do Estado de São Paulo... no Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, a projeção existência que me foi fornecida pela Secretaria da Fazenda é que em 13 anos fica liquidado o montante de precatórios atual. O precatório existente, porque eles vão sempre continuar existindo, né? Sim. Afinal de contas, as ações... Mas as ações, aí, só trazendo para a realidade, o grande volume de estoque de precatórios que tem hoje, aqueles de maior valor, são daqueles de discussão do passado, principalmente de desapropriações. Perfeito. Daquela época onde não era obrigatório você pagar para depois desapropriar. Hoje, o número de discussões de desapropriações é infinitamente menor. Você não discute pelo não pagamento, você pode discutir uma diferença na avaliação. Perfeito. Estou satisfeito. O que tem para frente é muito menos do que tem para trás. Deputado, boa noite. Meu nome é Edgar, sou delegado distrital de Vila Madalena. Pelo visto, esta PEC, que agora é uma lei, ela abrange os 3 níveis do poder, né? Seria não, municipal... A União está fora disso daí. Está fora? Está fora. São os municípios, os estados e o Distrito Federal. Então, a União não, neste caso, então não cabe a minha pergunta, que eu iria perguntar onde é que se enquadram as LTNs e as CDAs e outros... A União está fora tá dessa proposta. Bom, muito bem. A União, dos estudos que nos foram apresentados, a União está cumprindo religiosamente aquilo que ela está devendo no mercado. Bom, também o deputado disse que no orçamento o município deve destinar um percentual para a quitação desses precatórios. E as contratações daqui para frente, que os municípios fizerem, ou desapropriações que eles realizarem, estarão enquadradas também dentro dessa situação? Desapropriação não é um precatório, né? Não, no caso, na desapropriação pode resultar num precatório pela diferença. Não necessariamente. Pela diferença, sim. Não necessariamente. Só se a pessoa que foi desapropriada estiver discutindo o valor da desapropriação. Exato. Pela diferença, isso pode acontecer. Pode. E, neste caso, já o município está, então, protegido por essa nova... Está incluso dentro dessa nova modalidade. Então, a pergunta é o seguinte, não seria, nesse caso, um calote, como disse o colega, um calote institucional? Respondo da mesma forma. Sim. Calote é hoje, onde os municípios fingem que pagam, os estados fingem que pagam, e não acontece nada. Sinceramente, eu não conheço nenhuma unidade da federação. O senhor conhece? Tem que falar no microfone. Vamos terminar aqui, depois eu passo para o senhor, tá ok? Eu, inclusive, gostaria de lembrar, talvez muitos aqui se lembram, que existe uma demanda do professorado paulista
que já foi até o Supremo e até hoje a Prefeitura não se dignou a chamar qualquer professor para receber o seu precatório. Qual que é o calote? Agora, esperamos o seguinte, que com esta lei, eu devo fazer um desconto para o município me pagar? O senhor deve? Sim, porque o senhor não disse que Não. seria feito um leilão? Não. Quem oferecer maior vantagem... Quem não quiser, tem o prazo de até 15 anos para pagamento. Se 15 anos 15 para... anos. Tem até 15 anos para pagamento. Um professor aí com 80 anos, talvez com 105 anos, Não. 95, talvez receba. Então, senhor, acho que eu não fui explícito bastante. Acho que eu não fui... Certo. Me desculpe, acho que eu não fui explícito bastante quando, na explicação, eu coloquei que a preferência é o pagamento dos precatórios alimentares, que é o caso dos professores. Sim. Dentro daqueles precatórios alimentares, tem preferência os idosos. Então, do jeito que está hoje, ele vai receber. Do jeito que ele estava antes, ele não receberia. Na verdade, estou questionando justamente questionando- para ouvir uma resposta que venha satisfazer as nossas necessidades de receber esses precatórios. Se tem alguém hoje que saiu privilegiado dentro desse processo todo, esse alguém é o portador de precatório alimentar, idoso ou portador de doença grave. Esse é o grande privilegiado nesse processo. Porque nós, além de corretor, também eu exerço advocacia. E já tivemos casos, demandamos contra a prefeitura, ganhamos em todas as instâncias, portanto, excelente advogado, né? Maravilha. Ganha-se, mas não leva. Ganha, mas vai receber daqui a 20, 30 anos, um dia qualquer, talvez os bisnetos venham a... Veja, nós temos que analisar a coisa. Então, eu estou esperamos respondendo para o senhor. Esperamos que daqui para frente a coisa funcione e que essa PEC que se tornou lei, nós acompanhamos para e passo a tramitação desta PEC, e esperamos que ela venha resultar em benefício para o contribuinte, porque o governo não dá 15 anos para eu pagar minha dívida. Ele quer receber ontem. Aliás, primeiro ele retém o meu imposto. O IPTU eu não posso atrasar. A taxa de lixo, hoje a prefeitura distribui uma ação por causa de centavos. E tem um caso no meu escritório, de cliente que está sendo executado por causa de centavos. Ela cobra tudo. Agora, existe uma obrigação signalemática, que é a obrigação igual para os dois lados. O cidadão tem a obrigação de pagar e o poder público tem o direito, e tem o direito de receber e a obrigação de ressarcir também o cidadão. Agora, por que só o poder público? Essa é só a pergunta que eu queria fazer. Bom, respondendo a questão da classe que tem a receber os proventos oriundos de precatórios alimentares, esses sim são os grandes privilegiados, são os grandes beneficiados, beneficiados com essa nova legislação. Aquele que tem esse tipo de precatório para receber, vai receber muito antes do que ele imaginaria que ele fosse receber. Então, todos os idosos, do menor para o maior valor. Sendo idoso, tem preferência do menor para o maior valor dentro daquele recurso mínimo necessário. Se os municípios quiserem alocar mais recursos, eles podem, não estão obrigados. Só tem, o que estabelece a PEC é um piso, um valor mínimo. Boa noite, deputado. Meu nome é Wilson, eu sou relator do Cefisp aqui em São Paulo. Eu vou ler alguma coisa que hoje saiu no noticiário da OAB. Precatório deverá ser descontado do IPVA. Quem espera receber um precatório, dívida do governo com seus credores, do Estado com o INSS ou Prefeitura de São Paulo, mas tem dívidas com o imposto, poderá ter esses valores descontados na hora de receber pelos seus títulos. É o que falou nosso colega ali. A medida foi introduzida por meio de uma emenda constitucional que começou a valer na semana passada. Assim, se um servidor estadual tiver, por exemplo, um precatório de R$20 mil a receber,
uma dívida, e tem uma dívida de imposto sobre proprietário de veículos automotores de R$ 1.000, receberá apenas 19 mil pelo precatório quando dele for pago pelo Estado. A compensação tributária vai ocorrer quando a dívida do precatório for às mesmas esferas administrativas. Quer dizer, de todas as formas, nós vamos ser em desvantagem. Eu tenho precatório para receber e tenho outros colegas que aqui não puderam comparecer e estão realmente decepcionados porque atropelaram a Constituição no artigo 100, que é os alimentos. Então, é realmente um absurdo o que está acontecendo hoje. Esse negócio das desapropriações, quando houver uma desapropriação pelo ente da prefeitura, ela realmente paga, e se não puder, não entra em precatórios. É uma dívida que não entra de jeito nenhum em precatórios, que eu trabalhei dentro desse setor. Então, eu estou realmente decepcionado que rasgaram a Constituição no artigo 100, que são os alimentos. Hoje, realmente, o Kassab, que esteve aqui, é nosso irmão de nossa casa, e foi lá em Brasília requerer para que todos os senadores votassem esse PEC. Isso é realmente um PEC da vergonha, para não dizer uma outra coisa. Porque eu estou realmente decepcionado com o governo do Estado, porque quando ele recebe a ordem da Justiça para pagar, eles não depositam e ficam por isso mesmo. Existe, efetivamente, uma compensação de tributos em atraso com o pagamento de precatórios. Se existe um título de precatório para pagar e você deve ao Estado, existe uma Câmara de Conciliação. Existe uma conta onde aquilo que você tem a receber menos aquilo que você deve é o que você vai levar. Eu, sinceramente, não vejo nada de absurdo nessa colocação. E volto a repetir, precatórios alimentares são os grandes beneficiados. Os idosos são os grandes beneficiados. A Associação dos Servidores Públicos Municipais aqui da Prefeitura de São Paulo acompanhou todo esse processo lá em Brasília. E todos temerá, com muito temor que a situação daqueles que têm precatórios a receber fosse ser piorada. Não, saíram muito tranquilos, porque essa proposta, efetivamente, é uma proposta que vai fazer o pagamento. Primeiramente dos alimentares, primeiramente dos idosos, primeiramente dos doentes, do menor para o maior valor. Eu ouvi atentamente e tenho acompanhado esse projeto, né? Sem dúvida nenhuma que criou uma solução que era prorrogada e sem solução. Todavia, eu gostaria de perguntar ao nobre deputado com relação à garantia do cumprimento desta obrigação. Qual as consequências que poderá ocorrer se não for efetuados os depósitos, os pagamentos, dentro dessas perspectivas? Existe toda uma previsão de punições contempladas nessa proposta, né, nessa emenda, onde as multas e as punições à Prefeitura, ao Estado, ao Distrito Federal que não cumprir, são muito pesadas. Diferentemente da outra que não acontecia nada, era uma intervenção que ficava por vir. Perfeito. Eu acompanho um processo no Rio Grande da Serra que já fazem... Eu comecei a advogar em 75 e ainda não terminou. Rio Grande da Serra. Eu, quando fui vice-prefeito em Campinas, tive a oportunidade de ficar exercendo a ação de prefeito uma semana. O prefeito viajou e me deixou uma semana lá. Eu tenho um cliente... Apareceram lá alguns precatórios, proposta a gente tem que assinar na questão judicial, eram de desapropriações, quem conhece, daqui da BAN, do início da década de 70. Então, nós estamos falando coisa de quase 40 anos. E eu tenho clientes paraplégicos, né? Outros tiveram derrames, já estão com 70 anos esperando. Então, são idosos e enfermos, completamente deficientes. Estão aguardando completamente
São os grandes beneficiados por essa nova O senhor tem solução. os valores, a partir de quando? De que valores há preferências? Quais são os valores? É do menor para o maior. Do menor para o maior. Do menor para o maior. Perfeito. Eu acredito que encontramos, então, uma solução. Não aquela que satisfizesse, né, os interesses A totais. solução que satisfaria a todos é que nós não existisse precatório. Né? Mas acredito que foi uma solução. Obrigado. Boa noite, deputado. Por gentileza, eu gostaria de saber, na liberação do precatório, se vai incidir algum imposto, ou imposto de renda, como está incidido nos precatórios e nos RPVs da União, de 3%, ou, no caso, município, estado e ISS, se alguma taxação de imposto, ou será totalmente... Isso daí não mudou nada. Continua 3%? Continua no caso? do mesmo, isso não mudou nada. Né? Essa emenda que foi colocada na Constituição não alterou nada nessa questão dos impostos incidentes sobre o pagamento dos precatórios. Porque a título de união é 3%. Eu não sei qual que é a regra de hoje, só te garanto que não mudou a regra existente. Tá. Não, mas a União, mesmo assim, o Estado... A União está fora. A União está fora. Mas para os outros é o mesmo, são os mesmos critérios, porque quem faz isso não é a emenda à Constituição, são as regras da Receita Federal e das receitas estaduais e municipais. Está certo, obrigada. As consequências que poderá ocorrer se não for efetuados os depósitos, os pagamentos, dentro dessas perspectivas. Existe toda uma previsão de punições contempladas nessa proposta, né, nessa emenda, onde as multas e as punições à Prefeitura, ao Estado, ao Distrito Federal que não cumprir, são muito pesadas. Diferentemente da outra que não acontecia nada, era uma intervenção que ficava por vir. Perfeito. Eu acompanho um processo no Rio Grande da Serra que já fazem... Eu comecei a advogar em 75 e ainda não terminou. Rio Grande da Serra. Eu, quando fui vice-prefeito em Campinas, tive a oportunidade de ficar exercendo a ação de prefeito uma semana. O prefeito viajou e me deixou uma semana lá. Eu tenho um cliente... Apareceram lá alguns precatórios, proposta a gente tem que assinar na questão judicial, eram de desapropriações, quem conhece, daqui da BAN, do início da década de 70. Então, nós estamos falando coisa de quase 40 anos. E eu tenho clientes paraplégicos, né? Outros tiveram derrames, já estão com 70 anos esperando. Então, são idosos e enfermos, completamente deficientes. Estão aguardando completamente... São os grandes beneficiados por essa nova solução. Os valores, a partir de quando? De que valores há preferências? Quais são os valores? É do menor para o maior. Do menor para o maior. Do menor para o maior. Perfeito. Eu acredito que encontramos, então, uma solução. Não aquela que satisfizesse, né, os interesses totais. A solução que satisfaria a todos é que nós não existisse precatório. Né? Mas acredito que foi uma solução. Obrigado. Boa noite, deputado. Por gentileza, eu gostaria de saber, na liberação do precatório, se vai incidir algum imposto, ou imposto de renda, como está incidido nos precatórios e nos RPVs da União, de 3%, ou, no caso, município, estado e ISS, se alguma taxação de imposto, ou será totalmente... Isso daí não mudou nada. Continua 3%? Continua do mesmo, isso não mudou nada. Né? Essa emenda que foi colocada na Constituição não alterou nada nessa questão dos impostos incidentes sobre o pagamento dos precatórios. Porque a título de união é 3%. Eu não sei qual que é a regra de hoje, só te garanto que não mudou a regra existente.
Tá. Não, mas a União, mesmo assim, o Estado... A União está fora. A União está fora. Mas para os outros é o mesmo, são os mesmos critérios, porque quem faz isso não é a emenda à Constituição, são as regras da Receita Federal e das receitas estaduais e municipais. Está certo, obrigada. Deputado, eu gostaria apenas de fazer aqui uma colocação do que eu entendi, principalmente ao Wilson. A nossa relação, né, a relação da sociedade com o Congresso Nacional, com o governo, e além do governo, o Estado, né, que são coisas tão distintas, elas são relações extremamente complicadas. Porque me chamou a atenção a tua fala, depois das colocações do deputado, e isso me fez refletir. Normalmente, o que é bom para o governo, veja bem, para o governo, é muito ruim para o povo. Não, e não tem como sair disso, porque é uma verdade. O governo o que quer? O governo quer um caixa substancioso. O que é bom para o governo é ruim para o povo. E o que é bom para o povo é ruim para o governo. Porque o governo, o que o povo quer? Pagar cada vez menos. Todos nós queremos. É um grande condomínio que ninguém quer pagar essa taxa. Não, aí é que está, mas o justo na tua visão é um determinado valor. Na visão do doutor Ademir, que é o chefe do Departamento de Disciplina, o valor dele é muito maior, porque ganha um salário muito grande aqui no CRES. Então... Mas então, a visão do que é justo, ela é absolutamente distinta para cada um de nós aqui dentro. Você poderá encontrar algum segmento que deverá ter uma determinada paridade, mas assim mesmo haverão diferenças. Sim. Então, dentro deste imbróglio, veja, eu, quando convidei o deputado para vir aqui falar, porque ele teve atuação expressiva nesse projeto e trabalhou bastante, eu vi o interesse do Kassab em estar acompanhando, porque, afinal de contas, quem tem a responsabilidade das contas vê de uma forma. E aí o que acontece? Da maneira que estamos hoje, ora, acabou de ser dito que tem precatórios há quase 40 anos para serem pagos. E a partir da aprovação da lei, nós vamos ter aqui no estado de São Paulo os precatórios liquidados em 13 anos. Ora, isso é bom? Não, vai morrer muita gente nesse período sem receber esse dinheiro, sem usufruir daquilo que lhe cabe, que o Estado lhe deve. Mas, pelo menos, nós encontramos uma regra clara. Porque, veja bem, desde quando se viu falar que eu vou pagar o precatório do menor para o maior, do mais idoso para o mais jovem e da doença mais grave para o sadio. Só isso, e sendo que 50% tem que se compor. Pelo menos isso. Pelo menos 50%. Então, eu acredito que, neste caso, a sociedade deu uma mexida na roda e nós subimos aí um degrau de melhoria. Gerou decepção? Gerou. E você pode ter certeza que gerou decepção também em muitos chefes de executivos que já estão se vendo agora em situação difícil para poder cumprir a lei. Porque há municípios que com certeza não vai ter condição. Eles vão ter que... lei de responsabilidade fiscal. Mas veja, é uma novidade. O prefeito foi eleito, e isso também... o prefeito foi eleito, o governador foi eleito, com uma regra de jogo. Agora, mudaram a regra, no meio do caminho. E todo mundo com o orçamento já pronto.
é só fazer uma observação. Também o governante, que tem a responsabilidade da administração orçamentária e tocar a vida da sua cidade, do seu estado, ficou mais tranquilo, que tirou aquela espada que ele tinha na cabeça dele, que era o sequestro, em função de ações que estão andando. E, via de regra, aquelas que têm mais chance de sair são as de maior valor. E as de maior valor têm um impacto na vida do município que é infinitamente pior que essa situação que você está colocando de preocupação, que é de se colocar no orçamento desse ente federativo o quinhão que deve ser pago com precatórios. Então, é uma regra tanto para aquele que vai receber quanto para aquele que vai pagar. Perfeito. É uma situação que permite um planejamento, permite com que esse título, que pode ser, pegar o exemplo do leilão, o leilão vai passar a ter um valor maior até, porque você tem uma regra e vai saber claramente quanto tempo tem para receber. Perfeito. Hoje não. Vai lá, vende isso aí no mercado, também via de regra para um grande escritório de advocacia que gosta desse assunto, vai lá. O escritório de advocacia é alguém que não tem um grande alcance social, faz uma oferta de 10% do valor de face, faz uma oferta de 15% e fica com 90%. Pois é, e eu queria concluir dizendo isso. Até então, a nossa história está repleta de exemplos de pessoas que venderam seus precatórios, e já vimos isso na imprensa. E não se deve mencionar pessoas que não têm condição de se defender, mas está aí o exemplo do Pita, e de quantos outros prefeitos que fizeram que empresários da cidade compram o precatório por quantias irrisórias e daqui a alguns dias o prefeito paga a totalidade. Quanto aconteceu isso pelo território nacional até então? Quantos enriquecimentos provocados em prejuízo de pessoas que estavam extremamente necessitadas. Então, eu acredito que a PEC, ela pode ter suas críticas. Nós devemos criticar e nós, enquanto povo, temos que cobrar para valer, e acho que está certo você fazer o que está fazendo. Tem que pegar no pé, porque tem que melhorar sempre. Porém, não há como esconder que nós demos um passo extremamente positivo. Vai haver mais dinheiro em circulação, do poder público na mão daqueles que têm o direito, aquece comércio, aquece mercado imobiliário, e pessoas que não iriam receber esse dinheiro vão receber, ainda em vida, para poder fazer algum tipo de explicação. E esta é, agora, a partir deste momento, uma questão não de governo e não da população, mas de Estado, porque a partir de agora nós temos que pensar dessa PEC para frente, para que os futuros precatórios não fiquem aí tantos anos quanto esses outros ficaram. Então o Estado começa a ficar mais perfeito. E o Estado, como está totalmente isolado do governo, o Estado é Estado, ele é perene, o governo altera a tendência, altera as pessoas, mas o Estado é Estado. Então eu acredito que hoje o Estado tem uma condição de maior equilíbrio com essa PEC do que tinha antes da PEC. É esta visão que eu queria deixar de minha parte, por tudo que eu entendi daquilo que o deputado nos passou. É só isso. Obrigado. Peraí. Deputado, boa tarde. Meu nome é Cristiano Lins, sou delegado aqui de Santa Cecília, em Higienópolis. Acompanhamos bastante alguns processos aqui na capital de precatórios e alguns clientes que muitas vezes têm para receber e acabam não tendo, é o que o Wilson colocou bastante com propriedade. Agora, a gente entende que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governador Serra, com qualidades ou defeitos que ele tenha,
é um excelente gestor, e uma das primeiras coisas que ele fez quando entrou foi brecar o pagamento dos precatórios. A gente entende isso, não sei como que está hoje, se tem pago ou se não tem pago, mas foi uma forma dele fazer isso. E, na campanha presidencial agora, ele é um candidato, tem os seus candidatos, e a gente vê pela formação que teve a PEC, que a União não entrou. O senhor não acha que a União deveria ter entrado, até para dar o exemplo, porque muitas das ações que a gente tem são da União. E são coisas bastante substanciais em relação aos precatórios federais e relativos à União. Então, acho que tinha que ter também a União. Porque entre o governante e breca também esses federais, como é que faz? Eu iniciei a conversa com vocês colocando que foi uma iniciativa, principalmente da Frente Nacional dos Prefeitos. E te garanto de uma maneira absoluta, se a proposta da PEC englobasse a União, eu não estava discutindo a aprovação dela. Não passaria. Não passaria. Então, a colocação de ficar para municípios, estados e Distrito Federal é para que ela fosse possível de ser aprovada. Com a União, não seria possível. Respondi? Boa noite a todos. Guilherme. Wilson, só tirar uma dúvida. Você comentou que você tem um precatório, de um exemplo, de R$20 mil. Há quanto tempo não se recebe isso? Um exemplo. Não, o que ele comentou é que o que prevê aqui a nova emenda, ela faz uma compensação entre o precatório que você tem a receber com o imposto que você esteja devendo. Então, é isso que eu queria ver. Você tem um exemplo, um precatório que você está há 15 anos, 20 anos brigando para receber e não recebeu hoje. Exemplo. Não, então hoje, o ponto hoje você tem um passivo para receber. O que a lei diz é o seguinte, você vai poder amortizar esse pagamento. Você não vai receber ele à vista. Um exemplo, você tem entre IPTU e IPVA R$1.000 por ano. Você, ao invés de tirar do bolso e pagar para a prefeitura... Não o que tem a vencer, é o vencido. Sim, sim. Não, isso é perfeito, mas o que eu queria ver... Não, perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte, é ruim porque a gente não recebe à vista, mas a contrapartida você vai ter uma condição tá amortizando. É isso que eu entendi. Não, não é isso. Não. Ou é isso que eu quero saber. O que vai vencer não entra. Deixa eu tentar explicar, se o senhor Wilson vai concordar comigo. Tem um precatório que está vindo desde, de 20 anos para receber, empurra daqui, empurra dali, dá um tombo aqui, um tombo ali, faz para receber, faz acordo, não cumpre acordo, e chegou no que chegou. Não recebe de jeito nenhum. Bom, vem essa nova proposta, e dentro dessa nova proposta, esse montante é um precatório alimentar, que eu vou conseguir recebê-lo, talvez esse ano, o ano que vem com certeza. Vou recebê-lo o ano que vem, de uma maneira à vista, sem desconto, sem nada. Vou recebê-lo à vista. Mas se eu estiver devendo, se for para o Estado, estiver devendo IPVA, vai ser descontado aquele IPVA que eu estiver devendo e você vai receber o líquido dessa diferença. Não, você vai receber à vista já. Você já recebeu o dinheiro. Você não começa a dar essa ideia que senão o governo vai gostar, ele vai deixar o precatório ali como um crédito a receber do IPVA futuro seu. O que você falou foi isso. Não. Eu tenho 20 para receber, esse ano tem que pagar. Não pago e Não, é sobre vencidos. O que tem a vencer, tudo limpo. Não dá muito essa ideia, que vão gostar dessa ideia, vão propor essa ideia aí, né? É isso, entendeu? Vamos lá. Só para... Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Pelo que eu entendi dessa emenda, deputado, então, é uma emenda que ela veio a definir, não é isso? Dentro desse prazo de 13 anos. 15 anos. 15 anos. Então, está definido, não tem mais aquela que vai ficar 40, 50, está definido. Muito bem. E o governo, ele paga conforme os anos. Salvo engano, este ano é de 1998 que eles estão pagando. Não sei se eles cumprem ou não. Vai mudar a questão. O que antes prevalecia a cronologia, agora não prevalece mais. Por que eu estou perguntando isso? Há clientes que chegam e falam assim, eu gostaria de já dando uma olhada em alguns imóveis, porque eu tenho um precatório para receber, aí o corretor fica, ele sai correndo, mostra tudo, então, e não vê o dinheiro. Então aí... Então, aí eu vou saber, 98, o teu é de 99, opa, ele já está para receber. Seu aí Gilberto, mudou o negócio. Agora mudou o negócio. Então se seu cliente for um cliente que tem precatório alimentar para receber, fique feliz que ele vai receber antes. Se ele for um cliente que tem um precatório oriundo de uma desapropriação, por exemplo, ele vai ver o que ele quer fazer. Vai esperar ou vai entrar no leilão. Vai entrar no leilão para receber antes. O alimentar é o quente da coisa. Vai atrás de quem tem precatório alimentar. Precatório alimentar é o quente. Está desligado. Deputado, só uma colocação. Então, eu tenho precatório, no caso, um exemplo. Eu tenho que executar, provocar a prefeitura, ou ela me convocará para receber esse precatório? Precatório é quando vem na justiça, né? Não, tudo bem, mas eu ganhei na justiça. A justiça determinou que a prefeitura pagasse, só que até hoje ela não pagou. Muito bem. Agora, com a PEC, ela vai me convocar ou eu tenho que provocar esse recebimento? Acho que você tem que provocar. Tem que provocar? Acho que tem que provocar, continua provocando. Através de quê? Um requerimento? Eu já não sei, o instrumento jurídico eu não sei, não saberia te responder. Não sei. Seria no caso, do processo. Ignorante assumido. Não, por favor. Ignorante assumido. Não, por favor, não é isso, não se trata disso. Isso é uma questão de processo. O processo, sinceramente, não sei. É somente isso que eu também gostaria de conhecer. Eu deveria saber, mas quisera eu ter essa resposta. É nova matéria, né? Muito obrigado. Só rapidinho, não é uma pergunta, eu acho que é mais uma constatação. Eu acho assim, que nós estamos vivendo um momento especial, porque, na realidade, eu estou vendo assim, com muito pessimismo os colegas se referirem a isso. Eu entendo, e até como advogada, trabalhei muito, inclusive com algumas desapropriações, comecei muito cedo, tudo. São processos que estão há 40, 50 anos. E que provavelmente continuariam por mais 20, 30 anos e, logicamente, sendo um calote público até. Então, eu acho que não é satisfatório realmente. Nos frustrou um pouco, a gente esperaria que fosse mais rápido. Mas é um passo muito grande. E eu acho que a gente tem que entender que não é 15 anos, é até 15 anos. Então, eu acho que é um primeiro passo que deve ser visto com otimismo. Então, eu acho que é o Brasil assim caminhando, as pessoas lutando para que isso melhore. Então, Dentro dessa observação, existe aí um estudo que pelo menos 80% do número de precatórios estejam para ser pagos em até 5 anos, que são os menores. Em número, não em valor. E considerando-se que são 40 anos, 30 anos, normalmente as pessoas são idosas. Então, isso vai cair nesses 5 anos. Então, eu acho que é um grande passo. A gente tem que ter um pouco mais de otimismo com isso. Porque também, o ideal seria que dentro de um ano, digamos assim, até o final de 2010, não haja mais precatórios. Isso seria ótimo. Mas não haveria condições de ser cumprido isso. Então, eu acho que haveria outras medidas para que essa lei não pudesse ser cumprida, porque o impossível não se cumpre. Então, eu acho que é uma medida que foi assim, bastante promissora, que nos atendeu em alguma parte, não tem que ter paciência agora. Então, vamos ver isso com mais otimismo. É a minha opinião de quem já tem alguns, inclusive, precatórios de clientes há muitos anos. Então, eu acho que foi uma medida muito boa. A gente vai ter mais otimismo para continuar. Acho que foi um grande avanço. Não é a solução definitiva, não é, é o possível. Acho que é possível. Boa tarde, deputado. Boa tarde, os colegas. Meu nome é Paulo Batista, sou corretor de imóveis e empresário da região de Campinas. Na emenda, foi previsto algum dispositivo para que a sociedade fiscalize a organização da sequência dos beneficiados que estarão recebendo as precatórias? Quem vai organizar isso são os tribunais de justiça. É a justiça. O executivo
vai pura e simplesmente alocar aquele recurso que foi proposto. Ele pega aquele recurso, põe, a Justiça administra e dá transparência a todo o processo. A pergunta dele é pertinente. Como é que vai ser a transparência desse processo? Mas nós estamos dizendo o seguinte... Totalmente de acordo. E quem vai garantir essa transparência é a Justiça que vai administrar o processo. O que nós estamos discutindo aqui é que eu acho que esse pagamento tem que ser feito realmente, a interferência da Justiça é para que seja alocado, que seja reservado. Mas... Não só isso, ela vai administrar o pagamento. Mas eles já estão na prefeitura, então ela vai ter que interferir na administração. A administração vai apresentar e ele que vai dar. Quem vai dar o procedimento do pagamento é a Justiça. Ah, entendo. Em cima dos dados apresentados pelo Executivo. Então, sim, então não vai ter que provocar, apenas irá para... A Justiça que vai administrar esses pagamentos. Tira até aquela zona cinzenta, o Executivo que faz, então assim, assado. Vai para a Justiça. Vai para a Justiça. A Justiça que vai administrar isso aí. Bem, mais alguma pergunta? Então, não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu gostaria de convidar aqui na frente a Neiva, a Sandra, convidar também a Adriana e o Douglas, para que sejam os portadores deste diploma de agradecimento ao deputado Guilherme Campos por sua presença, a sua consideração. Ele veio de Campinas para cá especialmente para falar conosco, e eu gostaria que ele levasse, então, este diploma como uma lembrança deste momento aqui conosco. Então, vocês, por favor, façam a entrega do certificado e nós temos ali a fotógrafa, por favor. Não, tá bom, tá bom. Aqui. Bem, deputado, eu quero, em nome do CRES São Paulo, dos corretores de imóveis, nossos colegas, agradecer essa sua disposição de estar aqui conosco. Depois nós vamos lhe enviar o DVD com a íntegra da nossa reunião, para que o senhor tenha lá como um documento. E gostaria de lhe passar a palavra para vossas considerações finais. Fique à vontade, por favor. Obrigado, presidente Viana. É a primeira vez que eu discuto esse tema depois de aprovado e na pauta. É a primeira vez que sou sabatinado aqui por todos. Não, tá bom. Mas o assunto é muito... Como é que eu vou dizer? Não nem amplo, nem árido. Tem, além de polêmico, tem, pela característica, principalmente do alimentar, daquele que está muito tempo esperando o pagamento, tem a característica de um peso sentimental e social muito forte. Aí, muitas vezes, é a vida da pessoa que está nesse precatório. E tudo isso é transportado nesse processo e a demanda, os vários pontos de vista sempre foram colocados às claras. Mas eu que não sou nenhum grande defensor das receitas públicas, os projetos que eu tenho apresentado na minha atividade parlamentar são projetos voltados principalmente para a liberdade e para a possibilidade dos empreendedores poderem estar exercitando a sua capacidade de empreendedores. Eu procuro nortear minha atividade enquanto parlamentar, tudo aquilo que a gente puder tirar o Estado do processo é melhor. Deixa que a sociedade se vira. Vamos deixar o Estado só para aquilo que não tem jeito mesmo. E só naquilo que não tem jeito mesmo, já dá essa confusão toda, imagina se ele participasse em tudo aquilo que vários parlamentares gostariam. Que vocês não imaginam. Eu meço minha atividade parlamentar muito mais para eu consigo evitar que seja aprovado do que com aquilo que eu consigo aprovar. Porque a imaginação do parlamentar é farta. São 513, cada um com um perfil de uma região do país, pensando de uma forma,
e vem cada barbaridade que é difícil até de falar. Tem todas as contingências políticas, oposição, situação, partido, situação no Estado, situação no município. Tudo isso vai se compondo para você se posicionar e atuar. E especificamente nessa questão dos precatórios, eu tenho uma consciência muito tranquila, porque eu acredito que seja uma boa solução. É a melhor solução? É a solução ideal? Não. Não. E se tem alguém que saiu beneficiado nisso, repito, é o portador de precatório alimentar, idoso ou portador de doença. O grande prejudicado é aquele que é portador de um precatório não alimentar de grande valor. Esse, sim, é o prejudicado nesse processo, que em número é minoria, mas em valor é representativo. Nesse contexto todo, vamos estar conseguindo dar uma garantia de recebimento para a imensa maioria dos portadores de precatórios, com uma regra clara e definida. É ideal? Não, mas é uma regra que está ali e pode ser cobrada, vai ser aplicada, pode ser cobrada e acompanhada. Nesse aspecto, estou com a consciência muito tranquila. Trabalhei muito para que isso acontecesse. E tanto é que não tenho medo que estou aqui discutindo com os senhores. Viana, muito obrigado. Bom Natal a todos e um grande ano de 2010.